Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como de praxe, agradeço imensamente a você que me acompanha sempre através da TV RP, Canal 9 da NET, do Instagram, do Facebook e do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia. Aliás, companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo minha colega advogada, a doutora Janice Grave. A doutora Janice Grave Pestana Barbosa é advogada sistêmica, palestrante, presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da 12ª subseção, facilitadora em constelação familiar e pós-graduanda em Direito Sistêmica. Ela possui ainda banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, Direito Sistêmico e Aplicação Prática. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutora Janice, minha colega advogada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do ADV Jus TV. Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui colaborando com esse movimento. Tá certo. Doutora, então, nossa, que assunto novo, importantíssimo, interessantíssimo, né? Nós podemos afirmar que o direito sistêmico, ele representa aí, quem sabe, um novo olhar para as mesmas paisagens, doutora? Sim. É um novo olhar. O que a senhora pode refletir a respeito desse viés? Dentro do direito sistêmico, a gente busca esse novo olhar. A gente já vem dentro do judiciário com as nossas leis, mas às vezes a gente não consegue trazer aquela paz naquele conflito, naquela família. Então, você busca uma nova oportunidade, um novo olhar, que aquilo realmente seja viável, né? Traz uma força para as partes, né? De eles mesmos estar podendo prosseguir. Né? Na verdade, a senhora está me dizendo aí que o direito sistêmico é praticamente aí uma via pavimentada, doutora, na busca de soluções de conflitos. Mas é muito mais também? É muito mais, Dr. Marcos. O direito sistêmico, ele busca todo o sistema familiar do indivíduo. Então, as constelações familiares foi um alemão, Bert Helling, que estudou essa dinâmica que existe dentro do sistema familiar e ele descobriu que são leis que regem esse sistema familiar. São 3 leis: a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Então, essas leis, elas precisam estar em ordem, elas precisam estar posicionadas dentro do sistema familiar para que flua, né, a vida, o amor dentro daquela família, né, que a força vital dentro daquele sistema familiar. E quando dentro de um sistema familiar, por exemplo, da hierarquia, o que é maior, que é o pai, ou os antepassados, né, eles são maiores do que os que vêm depois, que são os filhos. Então, quando isso se inverte, aí vem o emaranhamento, certo? E o Dr. Sam Storch, que é um juiz da Bahia, ele aprendeu as constelações familiares e ele viu que isso tinha um potencial de ser usado no judiciário. De aplicação. E ele começou a usar isso nas audiências, dentro do fórum, e isso foi crescendo, né? Então é um novo olhar, é você olhar um olhar amplo. Uma nova não é só aquele conflito, não é só aquela questão. Doutor, fazer até uma brincadeira aqui, né? Mas o pessoal já ouviu a senhora falar pertencimento, com certeza a pessoa está pensando em bens materiais, mas não tem nada a ver, né? Não, é algo maior. É algo maior. Então quer dizer que são 3 vertentes, né?
O pertencimento, ele é uma descoberta muito profunda do Bert Hellinger, porque o trabalho que ele desenvolve é todo em nível de consciência, tá? Então são níveis de consciência que atuam dentro daquele sistema familiar. E o pertencimento, o que é esse pertencimento? Quando você está dentro de um sistema familiar, você quer pertencer àquele sistema familiar. Então, às vezes acontece, por exemplo, um acidente fatal, acontece um assassinato, são coisas que acontecem dentro do sistema familiar de cada pessoa. Com esses episódios, às vezes abortos, eles são exclusões que ocorrem. E esses indivíduos, eles querem fazer parte do sistema familiar, eles querem pertencer ao sistema. E quando eles não são lembrados, não se sentem não pertencentes, eles acabam se manifestando dentro do sistema familiar para que eles sejam incluídos ou vistos. Muito legal. Doutora, agora é evidente, né? Nós estamos vivenciando períodos de transformações constantes, né? Como a senhora acha que, de uma maneira um pouquinho mais ampla, a senhora já citou o exemplo do magistrado da Bahia, né? A partir de 2012 chegou de uma forma um pouco mais efetiva. Mas como a senhora sente, né, que está se posicionando, assim, setores do judiciário em relação à aplicação, à possibilidade da aplicação do direito sistêmico? O que mais me chamou a atenção quando eu descobri esse movimento, fui ver que tinha o direito sistêmico, logo pesquisei muito, entrei em grupos e vi que tinha uma pós-graduação, né? E a pós já tinha começado, eu falei, não, eu vou fazer, entrei na segunda turma. Mas como advogada, o que isso mostra, o que isso ajuda a gente profissionalmente? A gente aprende as leis, as ordens da ajuda. Sim. Então muitas vezes o advogado ele quer ajudar o cliente dele, é um destino difícil, é um conflito grande, mas o advogado ele precisa aprender a se trabalhar internamente, porque ele só vai conseguir ajudar o outro quando ele também teve uma ajuda, né? E ele respeitar aquele destino do cliente e prestar atenção, ter uma percepção de até onde você pode ajudar o seu cliente, porque muitas vezes o cliente ele busca um pai e uma mãe que ele não teve. Olha só. Então ele vai atrás de um profissional que ele chegue com o seu conflito, meu caso é esse, meu problema eu não consigo resolver. Então o advogado ele olha para esse sistema familiar amplo, né? Pai, mãe, o que aconteceu, né? O que falta naquele sistema familiar, não é só aquele conflito, entendeu? E aí esse advogado, ele se coloca pequeno também, no sentido de que o cliente tem a solução, né? E ele não pega aquele conflito para ele, né? O cliente vem, entrega o conflito e eu vou para o judiciário e vou lá com o juiz e tento uma vitória, né? E quando vê, esse conflito cresceu mais ainda, porque complicou mais, né? E então eu acho que precisa ter uma preparação. Né? Precisa ter uma preparação. Eu acho que é uma coisa que vem de auxílio para o advogado também. Tá certo. Doutor, inclusive, quando você está conferindo que a doutora Janice Graves está falando, você viu aí um exemplo, né, de constelação que a gente pediu para fazer uma arte, é justamente uma das formas de atuação e também na tentativa de resolução de conflitos que são utilizadas essas maquetes que você acabou de ver aí, ok? Olha, um momento importante aqui no ADV Just TV, é o ADV Especial. Confira. Olá,
No último programa, nós estivemos aqui nos estúdios do programa ADVJus Especial e falamos sobre a convenção de condomínio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regimento interno. Já vimos que não se trata do mesmo diploma, né? A convenção ela trata de cláusulas que dizem respeito à forma do condomínio. E o regimento interno? O regimento interno ele trata de cláusulas e regras de utilização de comportamento interno no condomínio. Então é um pouquinho diferente as duas coisas, né? Sugere-se que o regimento interno ele seja sempre feito através de instrumento em apartado. Por que isso? Porque o quórum para aprovação do regimento interno é diferente do quórum para aprovação da convenção. A convenção precisa de 2/3, já o regimento interno, no novo Código Civil, ele se enquadra ali no quórum das matérias de competência da Assembleia Geral Ordinária. Então, basta que a maioria dos condôminos presentes na Assembleia votem para alterá-lo, para criá-lo, alterá-lo a qualquer momento. Isso está lá no artigo 1350 do Código Civil. Então, é nesse documento que os condôminos tratam de todas as regras do condomínio. Quais são algumas das que a gente pode falar aqui, né? Por exemplo, a forma de destinação do lixo, a forma também de conduzir os animais dentro do condomínio. Isso é muito importante. Condução dos animais, né? Sabemos que o condomínio não pode proibir de ter animais, mas a forma de conduzir o condomínio pode regrar sim, e é no regimento interno que você faz essas regras. O condomínio também trata questões de barulho, de cigarro, de drogas, de advertências, né? Como é que você deve advertir o condômino por infração às regras impostas ali na convenção e também no regimento interno. Também como multar um condômino que esteja em desacordo com a convenção e o regimento interno. O regimento interno ele não pode contradizer a convenção. Nós podemos dizer aí que a convenção é a Constituição Federal do condomínio e o regimento interno é uma lei abaixo, uma lei ordinária. Então, se o regimento interno trouxer alguma coisa ali que está diferente da convenção, o que vale é sempre a convenção que ela é hierarquicamente superior ao regimento interno. Então, essas eram algumas dicas que nós queríamos dar para vocês da convenção de condomínio e também do regimento interno. Se você quiser rever esse programa e também os outros que nós falamos sobre direito condominial, é só você ir lá no portal advjus.net e clicar no meu nome lá. Você vai ver esses vídeos e os demais que nós já gravamos. Esperamos você então que você acesse e agradecemos novamente a sua atenção. Um abraço, até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um dia de intervalo aqui no ADVJus, é rapidinho, voltamos já já, aguarde. Ateliê da Pizza. As melhores pizzas da cidade em um ambiente único. Qualidade e sabores incomparáveis, somente no Ateliê da Pizza. 39161990 e bom apetite! JP Queijos Canastra. Todos os tipos de queijos originais e tradicionais da Serra da Canastra. Faça seu pedido e receba em casa sem custo adicional. 988269293. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu recebo aqui em nosso programa a minha colega advogada sistêmica, a doutora Janice Grave. A doutora Janice, ela é especialista, né, na área do direito sistêmico, inclusive também presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui da 12ª subseção. E a nossa pauta de hoje é realmente relativa ao tema, né, direito sistêmico e aplicação prática. Doutora Janice, quais são, né, as principais áreas do direito em que é factível a aplicação do direito sistêmico? As áreas, inicialmente, são as áreas de família. Ah, certo. Que a gente teve já início de alguns projetos no Brasil inteiro, né? Elas funcionam melhor, assim, não é que funcionam melhor, elas tiveram o seu início nas varas de família. Certo. E depois violência doméstica, já tem presídios que estão sendo utilizados, mas a constelação familiar ela pode ser também na área trabalhista, em relação de emprego, patrão e empregado.
Então, tem uma abrangência maior. Né? Certo, em várias áreas, né, doutora? Sim. E conforme também vai passando, o pessoal vai conhecendo também mais e se especializando, o leque vai se abrindo. Esse é o principal objetivo, né? Com certeza. É isso mesmo. Doutora, agora na prática, né? Às vezes, evidentemente que temos aí colegas advogados e advogadas que nos acompanham sempre através do nosso programa, através do nosso portal, que se interessou ali pelo tópico que a gente está mencionando aqui hoje. Então eu te pergunto, como tornar-se um advogado sistêmico e como é o aprendizado, qual é o foco? É muito difícil, doutora. Como se tornar um advogado sistêmico, né? Ou advogada. Né? Na verdade, é uma postura interna. Certo. Né? O advogado, para estar nesse trabalho, ele tem que buscar a pacificação social. Então, ele tem que se voltar para isso, ter o conflito como uma coisa que vem agregar aquele cliente, aquela família, mas que sempre vai buscar essa paz social. Certo. E como se tornar, como fazer esse trabalho, né? Ele é uma postura, ele é desenvolvido com perguntas sistêmicas, então você vai fazendo questionamentos, acolhimento do cliente e faz com que ele se revele onde que está essa dor realmente, né? Muitas vezes o cliente vem com um relato, mas quando você vai perguntando para ele sistemicamente com essas perguntas, ele vai mostrando aonde que vai mostrando o caminho. Vai mostrando o caminho. Indicando, né? Doutora, agora assim, né? Para aquelas pessoas que olham assim com um certo ceticismo, né? E a gente sabe que isso também existe, né? De que o direito sistêmico é utópico e tal, é muito interessante só dar uma indicação, né? Observar ali as alternativas de judicialização apontadas pelo novo Código de Processo, né? O Código de Processo, ele aponta, ele indica, principalmente áreas de conciliação e mediação. É isso? Estou certo, doutora? Tá certo. E nós temos esse privilégio, que o Brasil é um país aberto para essa postura sistêmica, as constelações familiares. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter essa abrangência maior dentro do judiciário. Então, a nossa legislação, ela já diz, né, porque a gente está aberto a usar esses métodos consensuais, né, de resolução de conflito. Então, eu acho que trabalhamos em paralelo com a mediação, com a conciliação, com a justiça restaurativa. Nós estamos num grupo, nós estamos embaixo de um guarda-chuva, todos eles procurando essa paz social. E é uma coisa muito importante de frisar também, né, doutora Janice? Inclusive, a doutora, a gente já conversou nos bastidores e ela já me adiantou um viés muito importante do direito sistêmico, que é a possibilidade de agilização na resolução de questões. É bem mais ágil do que ir lá e impetrar uma medida no judiciário, né, doutora? O que eu tenho percebido é um assunto novo, não é um novo direito, ele estuda o relacionamento das pessoas, é uma ciência que estuda os relacionamentos. Então, o que eu estou percebendo? Com essa abordagem, eu consigo fazer com que esse cliente tenha maior consciência daquilo que ele busca, né? Se é o caso mesmo de uma separação, existe muita questão de guarda, pensão alimentícia, onde você consegue falar com as mães, falar com o pai, né? E na hora que você explica de uma forma sistêmica, por exemplo, que um filho ele é 50% mãe e 50% pai, ela tem uma outra postura, ela dá um alívio nela, né?
Então, é a importância, né, de você não deixar ninguém excluído, né? Então, você traz uma consciência para aquela mãe, para aquele casal, e eles conseguem olhar diferente para aquela... e buscar uma solução, um melhor caminho para eles. Tá certo. Interessante, doutor. Olha, um momento importante aqui no ADV Jus TV. É o ADV Especial. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos aqui com mais um assunto da atualidade de direito ambiental. Nós vamos falar um pouquinho com vocês agora a respeito do prazo que foi concedido extra para que os municípios possam utilizar ainda dos lixões. O lixão é um grande terror no nosso país, né? Como todos sabem, e através da implantação efetiva do aterro sanitário, que sempre foi obrigatório, né? Desde a legislação dos resíduos sólidos, mas agora parece que vai ser efetivamente observados os prazos para que os municípios deixem de utilizar o sistema de disposição final do lixo por meio de lixões. Com a atividade da disposição final em aterros sanitários, vem também uma ideia de reuso do lixo, ou seja, a coleta seletiva. E é muito importante que todos saibam que as atividades de coleta seletiva, elas são licenciáveis, ou seja, há necessidade da contratação de profissionais da área técnica, de engenharia, área técnica jurídica, para se elaborar os pedidos e se atender a todas as exigências do órgão ambiental a respeito dessas atividades de seleção, de coleta seletiva do lixo para o reuso daqueles materiais que são recicláveis. Fica então a dica de que a observância a esses preceitos, essa regulamentação ambiental na instalação, no desenvolvimento das atividades de seleção do lixo para a utilização reciclável, ela implica em sanções sérias por parte do poder público. Deixo aqui a dica no sentido de que se busque a melhor assessoria técnica especializada em direito ambiental, não somente para o processo de licenciamento dessas atividades, mas também, em caso de autos de infração, a defesa correta. E por ser tão específico esse ramo do direito, uma defesa pode trazer a solução para problemas e uma defesa mal feita pode trazer problemas ainda maiores. Voltaremos em breve com mais assuntos da atualidade em direito ambiental. Até lá! Ok, mais um intervalinho, rapidinho, voltamos já já, aguarde por favor. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo aqui em nosso programa a doutora Janice Grave, minha colega advogada sistêmica. E nós estamos falando exatamente, a nossa pauta de hoje é direito sistêmico e sua aplicação prática. E nesse viés, doutor, eu te pergunto, como podemos refletir o chamado pensamento sistêmico aí dentro de um procedimento ou de um processo judicial, doutora? O direito sistêmico, ele pode ser usado em qualquer momento do processo. Quando a parte vê que aquele conflito, aquela demanda jurídica está ficando maior do que as forças, né? E ele pode buscar esse outro caminho, né? Que é o das constelações familiares.
onde ele busca esse novo olhar. Então, às vezes, aquilo que ele acha que é um conflito, que vai se tornando muito pesado, e que ele sente que ele não tem força para... mesmo sendo uma sentença favorável ou desfavorável, ele ainda muitas vezes não consegue ter aquela paz. Né? Porque o direito sistêmico, ele visa trazer essa paz no sistema familiar. Então não é só aquela questão, não é só aquele conflito, é algo maior, você olha para todo o sistema familiar. Interessante, né, doutor? Agora, doutora, a gente está falando aqui muito em constelações familiares, né? Uma pergunta um pouquinho só mais técnica, em que se baseiam, né, as constelações familiares dentro do princípio conceitual? As constelações familiares é um trabalho onde abre-se um campo mórfico, é um campo de memória, né, daquele sistema familiar. Então, episódios que aconteceram no nosso sistema familiar, de gerações anteriores, elas ainda continuam reverberando dentro do sistema familiar. Então, ele trabalha nessa lealdade, né? O que se fazia dentro daquele sistema familiar, que o descendente, muitas vezes, para se sentir pertencente ao sistema familiar, ele quer continuar fazendo igual como sempre se fazia. Então, é uma repetição dentro do sistema familiar. Então, as constelações e uma descoberta do Bert Helling foi a má consciência. Então, existe a boa consciência e a má consciência. A boa é onde você está dentro do sistema familiar, você repete aquilo que você já vinha, seu sistema familiar já vem fazendo, é um padrão familiar ali, mas aí aquele descendente fala assim, não, eu vou fazer diferente. Então ele tem uma má consciência, mas ele continua pertencendo. Não está excluído, né? Não está excluído. Agora, constelações familiares e organizacionais, PNL, coach sistêmico. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, assim, em breves palavras, dessas técnicas, doutora. Na verdade, o meu conhecimento é em cima das constelações familiares. Mas existe já a abordagem do coaching jurídico, né, que foi até um caminho que eu percorri antes de chegar às constelações. Eu procurei um coach jurídico que me direcionou também, me deu a abertura, né, para sair da caixinha, né, porque a gente precisa olhar para o novo. Então, é mais ou menos esse mas existem as abordagens, né, a PNL, então são perguntas, né, de PNL, são perguntas sistêmicas que a gente vai elaborando junto com o cliente para ele olhar, né? Mas tem tudo uma convergência, né, doutora? Tem. Então, agora você sabe uma questão que a gente adquiriu essa dúvida, né? Olhando alguns temas a respeito, principalmente de constelações familiares. E soubemos, doutora, que para que o profissional ele vá realmente exercer algo que se relacione a constelações familiares, ele precisa de um preparo técnico especial sobre a possibilidade de, inclusive, prejudicar uma pessoa que ele queria ajudar. É uma responsabilidade muito grande do profissional, né, que tem essa abordagem sistêmica, porque é um trabalho que você faz dentro do sistema familiar daquele cliente. Então, você, com falas sistêmicas, você ordena. Então, você tem essa permissão, você tem que ter uma permissão daquele cliente, daquele sistema familiar dele, para você mudar de lugar algumas coisas, né? Para que ele possa olhar e sentir o fluxo, né, de força para prosseguir. Então, precisa ter uma formação
em constelação familiar. Então a gente já tem em São Paulo também a pós-graduação de Direito Sistêmico, e em junho nós tivemos o primeiro congresso internacional de Direito Sistêmico, então foi o primeiro, onde os docentes vêm da Alemanha, então eles estudaram anos já com Bert Helling, então eles vêm, e agora em dezembro vai ter um novo congresso, mas é da Helling Schule. Então você precisa estudar mesmo, se aprofundar nesse assunto e buscar uma formação. Então, inclusive agora a senhora acabou de falar aí, né, da Alemanha, além do Brasil, Alemanha, e tem outros países também que são adeptos ao direito sistêmico. Sim, está crescendo na Argentina, tem no México, e é um assunto que não é só no direito sistêmico. Então a gente tem pedagogia sistêmica, também já voltado para a escola, para a educação. E em março também o Ministério da Saúde ele introduziu as constelações familiares como medicina integrativa. Então, que vai ser utilizado no SUS, então é um programa aí que vai ter início também, eles estão formulando, e é um campo de trabalho, de atuação que a gente pode estar olhando com mais amorosidade, né, para o nosso próximo, para o nosso... Tá certo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje vamos falar com vocês sobre periculosidade e insalubridade em algumas profissões. Você sabe o que é periculosidade? Periculosidade é aquela condição de trabalho em que coloca em perigo a vida do trabalhador. A insalubridade é diferente, ela coloca em risco a saúde do trabalhador. Sentiu a diferença? Pois é. E entre tantas profissões, você sabia que o pedreiro tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade e em casos de insalubridade? Isso depende do ambiente de trabalho onde ele está. Os pedreiros, por exemplo, que trabalham em edifícios, torres, pontes, barragens, eles estão com a sua vida em risco, por isso têm direito ao recebimento da periculosidade, que varia de 20% a 40%. Existem situações também em que essa categoria tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, quando ele trabalha em ambientes úmidos, quando ele trabalha em ambientes onde o ruído é excessivo e pode causar mal à sua audição, ele também faz jus ao recebimento de 20% a 40%. Qual é o prazo para se tomar essa medida? Ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa ainda durante o período de trabalho ou até 2 anos de extinto o seu contrato de trabalho. A Justiça deverá determinar a realização de perícias para comprovar se efetivamente houve a exposição de risco à saúde do trabalhador ou de risco à vida do trabalhador, assegurando a ele os adicionais. Mas e na parte previdenciária, isso tem reflexos? Com certeza. Quando o trabalhador exerce a atividade em perigo ou insalubre, ela se torna uma atividade especial e isso representa uma redução do prazo para a sua aposentadoria. Verifique com o seu advogado, converse com ele, tome todas as orientações. É importante você saber dos seus direitos e saber defender-se. Um grande abraço e até a próxima! Legal, muito obrigado, doutor. Doutora Janice, então, para a gente dizer assim, sublinhar a nossa pauta de hoje, podemos aí afirmar que o direito sistêmico veio para ficar. Ele veio para ficar, não tem mais volta, não. Que bom. Olha, eu fiquei extremamente honrado, muito feliz com a sua participação aqui no nosso programa. Te agradeço imensamente. Muito obrigado da presença, ok? Gratidão. Tá certo. Legal. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com a doutora Janice Grave. Eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Peço que você se inscreva em nosso canal do YouTube para você tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo.
Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.